Então, eu quero trazer uma ministração hoje que tem como tema Revista-se. Amém? Você pode repetir comigo? Revista-se. Revista-se. A palavra revestir traz a ideia de nós vestirmos algo, né? Colocarmos algo. Se tem uma coisa que é muito agradável e abençoada, é quando você toma um banho, sai e coloca uma roupa cheirosinha, né? Coloca uma roupa ali limpinha. Isso é muito agradável. Seja um pijaminha para você dormir, seja uma roupa para você vir à casa do Senhor. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter prazer nessas coisas assim, né? A gente vê, nossa, que delícia, colocar uma roupa cheirosa, colocar uma roupa ali agradável, tudo isso é muito bom. Isso é uma bênção, e eu creio que você está aí, eu estou vendo você aqui, você está com uma roupa bonita, abençoada por Deus, para servir ao Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Então a palavra revestir, ela traz a conotação de você colocar algo, de você vestir algo. E a Bíblia usa essa mesma figura para nos ensinar algumas verdades bíblicas, algumas verdades para as nossas vidas. Assim como quando nós trabalhamos o dia todo, e chegamos em casa, talvez você chegue cansado, com a roupa não tão cheirosa, e aí você toma um banho, você depois coloca uma roupa cheirosa, então você se revestiu com uma roupa nova. Se tem uma coisa que é terrível, é você, depois de tomar um banho, colocar uma roupa fedida, né? Não sei se você já passou por isso, quando você vê que está cheirando mal, você, opa, essa aqui eu não vou usar não, né? Por quê? Não é agradável, não é bom, né? Você não se sente bem em fazer isso. E a Bíblia fala exatamente isso para as nossas vidas. Uma vez que nós estávamos cheios de iniquidades, presos ao pecado e escravizados por Satanás, o Senhor uma vez nos transformou e nos levou para a salvação em Cristo Jesus, onde fomos escolhidos e chamados por Ele. E a partir do momento que tivemos um novo nascimento em Cristo Jesus, é como um banho no qual as águas do Senhor nos purificam, o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado, e a partir daquele momento nós nos revestimos de uma nova roupa, de uma nova natureza. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler na NVT. Amém. Que diz o seguinte: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Até, por enquanto, vamos ler só esse versículo. Paulo, ele escreve essa carta à igreja ali que se localizava na cidade de Colossos. Era uma igreja onde não foi iniciada pelo apóstolo Paulo, mas ele conhecia um discípulo que foi aquele que deu início àquela igreja, que era com o nome chamado Epáfras. Epáfras foi um dos fundadores ali da igreja em Colossos. E a igreja em Colossos era composta por gentios, por judeus, por pessoas ali tementes ao Senhor, que desejavam cada dia mais ser aperfeiçoados por Cristo. Mas eles estavam passando por algumas situações difíceis. O gnosticismo estava tentando ser infiltrado ali no meio da igreja. Eles estavam tendo muitas situações onde falsos ensinamentos queriam chegar dentro da igreja. Então Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses. E ele nos fala então, no versículo 10, revistam-se da nova natureza. Ou seja, se aproprie da natureza de Cristo em sua vida. Se aproprie da natureza que vocês têm agora, a partir do momento que vocês conheceram a Cristo, foram alcançados por Jesus. Agora é o momento de vocês se revestirem dessa nova natureza. Tome uma atitude. Uma vez que o Senhor começou algo em nossa vida,
nós precisamos então dar continuidade. Quem foi a pessoa que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Foi o Espírito Santo de Deus. Se nós estamos aqui presentes nesta noite, se nós temos a fé em Jesus Cristo, foi através da pessoa do Espírito Santo. E você lembra desse dia? Você lembra do dia no qual o Senhor, Ele te alcançou, o Senhor, Ele tocou no seu coração e Ele te falou e Ele te chamou pelo nome. Ele te chamou pelo nome e te deu uma nova identidade. Agora você é filho, agora você é filha de Deus. Aleluia. E continuando o texto, então ele fala: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador. Renovação da mente. A renovação da mente é algo crucial para a vida do cristão. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo ele escreve: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos dizendo então que revistam-se dessa nova natureza. E agora deixem que o Espírito Santo renove a maneira de vocês pensarem, para que vocês venham experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E ele não para por aí, mas ele diz que aprendem a conhecer o seu Criador. Desde o dia que nós aceitamos a Cristo até o dia de hoje, a cada dia nós estamos conhecendo o nosso Criador. Um Criador que fez todas as coisas, que nos formou, que nos colocou personalidades, que nos colocou pessoas em nossa volta, e tudo isso foi para que nós venhamos a conhecê-lo mais. Sabe como você conhece mais a Deus? A igreja é um ótimo meio de você conhecer mais a Deus. Quando somos igreja, quando vivemos em família cristã, nós vemos o Senhor na vida do meu irmão. Eu vejo o Senhor na vida do pastor Souza. Então com o pastor Souza eu aprendo mais do meu Criador. Com o pastor Josias eu aprendo mais do meu Criador. Não é só com pastores não, com o Jorge eu aprendo mais sobre o meu Criador. Com o Rafael eu aprendo mais sobre o Criador. Quando nós passamos tempo com nossos irmãos, com pessoas que nós amamos em Cristo Jesus, nós aprendemos mais do nosso Criador. No sábado nós tivemos o dia da família. Foi um dia que inclusive eu estou vermelho, não foi devido à praia, meu irmão, nem à piscina, foi devido ao dia da família. Porque estava um sol abençoado, o pastor Josias e a Priscila oraram tanto que Deus mandou um sol lá, né, um sol para cada um ali. E nós ali queimamos legal, mas foi uma bênção. Mas ali é uma oportunidade de nós vivermos igreja, em comunhão, em comunidade. Se você não foi, não fique triste, mas se planeje para estar no próximo ano, se Deus assim permitir, amém, pastor? Mas é isso, nós precisamos conhecer o nosso Criador. Paulo é um ótimo exemplo de uma pessoa que ele não perdeu o seu anseio de conhecer o Criador, de conhecer mais e mais Jesus. Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, ele diz, ele começa a relatar um pouquinho da sua biografia. Ele fala: eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, segundo a lei, ali ortodoxo, e diante de tudo aquilo, ele pega todo aquele seu currículo, toda a sua história, e ele fala: eu considero isso menos que lixo, comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, escreveu inúmeras cartas. Ele, nas suas cartas, ele deixa bem claro o anseio que ele tinha de conhecer o Criador. Igreja, precisamos ter esse mesmo anseio, precisamos ter esse mesmo desejo de conhecer mais o nosso Senhor. Inclusive no Filipenses 10 ou 11, no capítulo 3, ele fala: eu quero conhecer a Cristo.
e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Aleluia! É exatamente isso que, quando olhamos para Colossenses 3:10 e nos revestimos da nova natureza e somos renovados, aprendendo a conhecer o nosso Criador e se tornando semelhantes a Ele. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você repete os comportamentos de Jesus. Quanto mais passamos tempo com Jesus, mais nós vamos começar a repetir e a fazer as mesmas atitudes de Cristo. Foi pregado na quarta passada e nesse domingo pela manhã também, e foi ministrado sobre o quanto em 24 horas nós temos gastado tempo com o nosso Deus. O quanto em 24 horas nós temos dedicado a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Você pode me perguntar e falar assim, mas eu trabalho 10, 12 horas por dia. No seu trabalho você pode louvar e glorificar a Deus. Em Colossenses mesmo diz, aquele que trabalha para os homens, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, no nosso afazer, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos exaltar o nome do Senhor, nós podemos estar com a mente no Senhor, nós podemos entregar ao Senhor o nosso melhor através das nossas atividades do dia a dia, no cuidado do lar, no cuidado dos filhos, no cuidado do marido, da esposa, tudo isso nós podemos fazer para glorificar o nome do Senhor. É claro que isso não isenta nós de passarmos um tempo com a palavra de Deus, porque a Bíblia foi citado hoje também na Escola Bíblica Dominical dos Casais, que tem sido uma bênção a Escola Bíblica dos Casais, olha só, temos aprendido muito. Se você nunca participou, venha no domingo de manhã e participe. E foi citado hoje, alguns queridos abriram ali o coração, falando que vieram de outras denominações e, infelizmente, eles não foram ensinados e instruídos a passar tempo com a palavra, a passar tempo com a Bíblia, a passar tempo lendo, meditando, passando ali um momento para conhecer aquele que nós servimos. Igreja, a leitura bíblica que nós fazemos no domingo, seja no culto pela manhã, no culto da noite, ela é breve. O estudo que é passado, a mensagem, o sermão é de 30, 40 minutos. Um texto, talvez leia alguns versículos. Mas aí nós pegamos tudo isso que foi ensinado, instruído, e nós queremos que isso venha nos manter em Cristo no decorrer da semana. Nós achamos que isso vai ser nutrientes necessários para nos manter revestindo diariamente da nossa nova natureza. Paulo, ele fala aqui no sentido, revistam-se, ou seja, tem uma ação contínua. O revestir da nova natureza não é fazer algo uma vez só, mas é decidir diariamente, eu me revisto da nova natureza. Aleluia! Precisamos, igreja, compreender a importância que nós temos e a riqueza que nós temos na palavra de Deus, naquilo que o Senhor deixou para nós. A Bíblia, devemos crer que ela é toda inspirada por Deus. Deus usou homens falhos. Deus, ao decorrer da humanidade, Ele permitiu que nenhum dos seus livros se percam. Isso é o poder de Deus. Nós vemos a ação de Deus na continuidade das Escrituras, e tudo isso está diante de nós, igreja. E foi citado na Escola Bíblica Dominical que muitas igrejas não ensinam, não passam a importância, mas aqui, pela misericórdia de Deus, o nosso pastor sempre trouxe esse ensinamento: leia a Bíblia, passe tempo com a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma musiquinha na escolinha, no cultinho que a gente chamava,
Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Chega, até aqui tá bom, né? Porque se crescer aqui não vai ficar legal. A gente conhece nossas limitações, igreja, isso é importante. É passado, desde a infância, sobre a importância. Leia a Bíblia, medite nas Escrituras, escute a Bíblia. Talvez você está no trânsito, e você, como é que você vai ler a Bíblia no trânsito? Sua vida é corrida, e eu não te culpo por isso. Coloque a Bíblia em áudio, mas se alimente. Deixe que o Senhor, Ele venha te mostrar as riquezas infindáveis, infundáveis que existem na palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Nós fomos lavados pelo Senhor, nós fomos perdoados, e nós precisamos diariamente nos revestir dessa nova natureza. E Paulo, ele é tão enfático sobre a importância de revestir a nova natureza, que ele não se prende a somente escrever essa carta aos Colossenses, mas em Efésios também ele diz a mesma coisa. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24. Ele diz: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Continue. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornam-se insensíveis e vivem em funções dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Para aqui por enquanto. Você entende que eu citei Romanos 12, Paulo falando sobre renovar a sua mente. Nós lemos Colossenses 3:10, Paulo falando sobre a medida que vocês deixam que o Senhor renove a mente de vocês para vocês conhecerem o seu Criador. E agora mais uma vez em Efésios 4:23, Paulo também fala: deixe que o Espírito renove os pensamentos e atitudes. Não é possível que isso não é uma verdade para as nossas vidas. Precisamos deixar que o Espírito renove a nossa mente, renove nossos pensamentos e atitudes. Versículo 24. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Paulo mais uma vez está aqui, ele relata pecados, ele relata a luta que nós temos sim contra a nossa carne, mas ele fala: uma vez que vocês foram alcançados por Cristo, eu convido vocês a se revestirem da sua nova natureza. Você entende que assim como diariamente eu e você colocamos uma roupa para ir trabalhar, para ter o nosso dia, eu e você diariamente precisamos revestir com a nossa nova natureza. Eu quero que você saia hoje, essa noite, com isso na sua mente. Você vai cobrar o seu marido, a sua esposa, a Bruna vai me cobrar, eu vou cobrar ela. Você vai sair com isso, vai chegar eu vou chegar na Bruna amanhã cedo e vou falar: e aí, já se revestiu da nova natureza? Ela vai virar para mim: já se revestiu da nova natureza? Ainda não? Então tem revista. Diariamente, tome uma atitude. Diariamente, se aproprie daquilo que o Senhor já te concedeu. Se aproprie daquilo que o Senhor já te presenteou, daquilo que o Senhor te concedeu. Se revista da nova natureza. Aleluia. E não para por aí. Romanos capítulo 13,
Versículo 11 e 14, Paulo ele fala: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Mais uma vez, Paulo trazendo essa instrução. E ele traz para nós, uma vez que vocês foram alcançados por Cristo, não coloquem roupas sujas. Ou seja, vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Vocês não foram lavados por sangue de animais, que cobria apenas o pecado na antiga aliança, mas foi através do próprio sangue de Jesus, o Cristo, o escolhido, o Filho de Deus. E a partir disso agora, não coloquem roupas sujas. O problema, igreja, é quando nós negligenciamos revestir da nova natureza. É nós chegarmos em casa, tomarmos um banho, pegar a roupa mais suja que tem e colocar, e deixar para viver aquele dia daquela forma. As pessoas à nossa volta vão sentir o cheiro, porque a roupa está fedida. Quando deixamos de nos revestir com a nova natureza, as pessoas em nossa volta são impactadas, nossos familiares principalmente, nossa esposa, nosso filho, nossos colegas de trabalho, porque você está com uma roupa suja. Jesus já te lavou com o sangue do Cordeiro. O Espírito Santo faz morada no seu coração. Você não é mais o mesmo, você foi alcançado pelo poder do Evangelho. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir desse momento, diante dessa riqueza que nós temos em Cristo, nós muitas vezes colocamos roupas sujas. Nós muitas vezes vacilamos, mas que o Senhor nos ajude, igreja, que o Espírito Santo nos dê graça para continuar, porque assim como Paulo cita aqui em Romanos 13, ele fala, o tempo está se esgotando, o tempo está acabando, e ele diz, ele fala, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A cada segundo que passa, a cada minuto que passa, está chegando o momento que nós vamos encontrar com o Criador. Seja de maneira individual, seja de maneira coletiva, mas vai chegar esse dia. Vai chegar esse grande dia. E nós só iremos encontrar com Ele e receber dEle a palavra, venha e desfrute, se nós nos revestirmos da nossa nova natureza. Se nós entendermos que agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Efésios 6, 10 e 18 também, nós temos mais uma vez Paulo falando sobre revestir, mas agora ele fala sobre revestir diante de uma batalha que eu e você enfrentamos, revestir de uma nova natureza, revestir de Cristo, do novo homem, é necessário diariamente para mim e para você, mas como o tema da mensagem era revestir-se, eu e você também precisamos nos revestir de uma armadura, a armadura do cristão. E Paulo ele cita aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10,
ele fala: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Versículo 11: vistam toda a armadura de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra estratégias do diabo. Satanás vai procurar meios e maneiras de acabar com a nossa fé, de desanimarmos, de deixarmos cabisbaixo, de não sentirmos força de estar na casa do Senhor, de não sentirmos força de ler a palavra de Deus, de orar, de estar em comunhão. Ele vai procurar meios e maneiras, mas nós temos uma arma, igreja, e a nossa arma é a armadura do cristão. Aleluia, versículo 12: pois nós lutamos contra inimigos de carne e sangue. O seu inimigo, igreja, não é o seu chefe, não é o seu colega de trabalho, e muito menos um ente querido, um familiar. Não, o nosso inimigo das nossas almas é contra governantes e autoridades do mundo invisível, é o próprio Satanás, que procura meios, maneiras, brechas que colocam para nos atingir. Mas Paulo, ele nos dá a fórmula: contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais, versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. E aí ele cita: coloque o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados de prontidão do evangelho da paz e o escudo da fé, para proteger contra os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus, o capacete da salvação e a espada do Espírito, para nos ajudar e nos fortalecer contra as ciladas do inimigo. Igreja, é tempo de nós nos revestirmos da nossa nova natureza. É tempo de nós nos revestirmos de Cristo, de passarmos tempo conhecendo aquele que nos criou, de passarmos tempo conhecendo aquele que nos formou, aquele que nos amou e aquele que se entregou por nós, mas com total ciência de que tudo que nós passarmos esse mundo, nós precisamos estar revestidos com a armadura do cristão, porque lutas, dificuldades, batalhas nós vamos enfrentar, mas nós precisamos estar com aquele que está conosco na batalha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que nós então a cada dia viemos a vestir roupas novas, roupas cheirosas, roupas bem lavadas, e só é possível se nós passarmos tempo com a palavra do Senhor, se nós passarmos tempo com o Evangelho de Jesus Cristo, se passarmos tempo com pessoas que vai nos ajudar a levar para mais perto de Cristo, e assim dessa forma, nós iremos nos revestir da nova natureza. Então não se esqueça, essa semana, faça um desafio, fala assim: eu já me revesti hoje da nova natureza, eu já me apropriei das bênçãos espirituais que o Senhor me concedeu, eu já me apropriei das novas vestes que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor me concedeu, daquilo que o Senhor me presenteou. Se eu não fiz isso ainda hoje, pare tudo que você está fazendo e fala: Senhor, me ajude a neste dia, a me revestir da nova natureza. Me ajude nesse dia, a deixar que o Teu Espírito renove a maneira de eu pensar, para que eu venha conhecer mais e mais o meu Criador, o Senhor, aquele que me salvou, aquele que me libertou, e aquele que está comigo todos os dias
da nossa vida. Glória a Deus por isso. A igreja se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Se revistam. Vamos nos revestir mais e mais da nossa nova natureza. Aleluia. Glória a Deus. 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 Enquanto o grupo de louvor se prepara, eu convido você a fechar os seus olhos.